pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de ZWCAD aqui no nosso canal do YouTube da TotalCAD. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Thalita e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Plot Styles no ZWCAD. Vamos lá? Bom, o que é Plot Style, afinal de contas? Nada mais é que um estilo de plotagem. A gente já falou algumas vezes aqui sobre como configurar os estilos de plotagem, temos vários webinars falando sobre o assunto, mas eu vim aqui hoje no vídeo para falar um pouquinho mais especificamente sobre como a gente pode criar o nosso estilo de plotagem e como a escala influencia na hora da gente fazer a plotagem, dependendo aí do nosso CTB. Vou chamar de CTB para ficar mais fácil. Bom, para começar, eu queria mostrar para vocês, aqui na minha tela, eu tenho dois projetos, e eles têm escalas diferentes. Então, eu tenho uma casa inteirinha, com hatch, mobiliário, e eu tenho detalhamento de um ambiente que é um banheiro, não é o banheiro dessa casa, é um outro banheiro, mas eu tenho aqui a planta dele, as vistas, tudo separadinho, beleza? E eu separei ele aqui em pranchas também, então aqui eu tenho uma prancha A3 e a escala desse desenho está aqui para o 1:50 e nessa outra prancha eu tenho aqui também o desenho e a escala dele está para 1:25. Então não tá tão diferente assim as escalas entre esses projetos, mas já dá para ter uma ideia de como vai ficar diferente o nosso plot style por conta aí de escalas, tá bom? Bom, pessoal, quando a gente for pensar em plot style, né, em estilo de plotagem, a gente tem que pensar como que a gente vai fazer com que os nossos estilos de plotagem funcionem. Então, aqui eu trabalho com camadas. Cada camada, eu tirei um print aqui das minhas camadas, para ficar maior para vocês darem uma olhada. Cada camada que eu criei tem uma cor específica. Então, como que eu defini isso? Peraí, eu vou abrir aqui o Layer Properties, que é basicamente a mesma coisa que eu tava vendo ali no meu print, ó. Vocês estão vendo? Eu tenho aqui as minhas camadas e eu tenho aqui as minhas cores. Então, 0,15 eu defini como vermelho. Como eu defini isso, tá? A gente tem aqui essas cores até 9 separadinhas e depois os tons de cinza também aqui separadinhos para ajudar a gente. Então, do mais fino para o mais grosso, da linha mais fina para a linha mais grossa, vai seguir essa ordem de cor aqui. Então, 0,15 é vermelho, 0,20 é amarelo, 0,25 é o verde, ciano, azul, magenta. O mais grosso de todos, que é o 0,5, é o branco, que a gente vê branco aqui no nosso fundo do ZWCAD, porque o fundo é escuro, mas na hora de plotar, ele inverte a cor, então a linha fica preta, o fundo é branco, certo? E daí eu tenho outras camadas aqui especificadas para o tipo de coisa que eu estou trabalhando. Então, eu tenho cotas. As minhas cotas, elas estão numa camada 10, que é um vermelho muito parecido com esse vermelho 1 aqui, só que não é o mesmo. Por quê? Quando eu for plotar o meu desenho, eu quero que as minhas cotas saiam em vermelho. Então, esse daqui vai ser a cor da minha plotagem. A gente já vai partir para o CTB, para eu explicar direitinho como é que as coisas vão ser impressas em tons de cinza, ou em pesos, ou em cores, tá bom? Vamos continuar aqui nas camadas. Criei aqui também a minha camada de folha, tenho uma camada de rachura, tem uma camada de mobiliário e aqui eu usei apenas os tons de cinza, como vocês podem ver. Os tons de cinza são do 250 ao 255. Eu tenho camadas para planos, então quanto mais afastado o plano estiver do meu desenho, né? Então eu tenho aqui um corte e eu tenho coisas acontecendo atrás do meu corte, então eles são planos diferentes. Então quanto mais afastado, mais claro vai ficando. Tenho também uma camada aqui exclusivamente para linhas pontilhadas, onde o tipo de linha é o dashed, que é o picadinho aqui, como vocês estão vendo, dashed. Tem uma camada de texto, tem a camada de viewport, que ela não é plotável, ela
a linha dela fica transparente. E então, eu tô aqui organizada com as minhas camadas, de acordo aqui com esse printzinho que eu tirei pra vocês. Eu vou deixar ele aqui na tela por uns instantes, para vocês tirarem print aí na casa de vocês, dessa minha imagem, para vocês terem aí um norte na hora que vocês forem criar aí suas camadas, caso vocês ainda não tenham um padrão aí de camada criado. Então, é hora do print. Beleza, agora que vocês já printaram, já sabem quais são as camadas, a gente vai pensar no CTB, que é a configuração de pena do nosso estilo de plotagem. Eu vou vir aqui, vou fechar aqui, né, o meu Layer Properties, vou vir aqui para minha prancha 1 e vou digitar plot. Vai aparecer para mim aqui a janela de configuração de plotagem, onde eu tenho todas as minhas informações, onde eu sei que meu papel é um A3, que o nome da minha plotter é DWG para PDF, tudo certinho aqui, que o meu desenho é em paisagem, tudo arrumado, vou plotar transparência. E aqui em Plot Style Table, tá falando aqui pra mim que está faltando um arquivo. Esse aqui foi um arquivo antigo que eu fiz, que ele não está mais nesse computador aqui que eu estou mexendo. Por isso que ele tá falando aqui Missing. Então eu vou clicar aqui em New, vou clicar aqui em Create from Scratch, que é criar do zero, e vou avançar. Vou criar um nome para esse estilo, né? Eu vou colocar aqui Tutorial YouTube. Vou clicar em avançar. E vou clicar aqui em Print Style Table Editor, que é o editor do estilo de plotagem, da planilha de estilo de plotagem. Aqui eu tenho as cores que estão disponíveis lá para mim, para eu utilizar, né, no meu desenho. Todas as cores que aparecem lá para mim naquela janelinha de propriedades de camada estão aqui também no meu gerenciador, né, no meu editor de estilos de plotagem. O que eu vou fazer então? Eu vou até trazer aqui, ó, pro ladinho, pra gente ter essa referência. Claro que ela vai ficar sumindo, mas não custa colocar ela aqui do lado. Então, eu vou começar a pensar assim. A cor 1, que é o vermelho, certo? Ele é o meu 0.15. É a minha lapiseira, entre aspas, entre muitas aspas, 0.15. Então, aqui, ó, eu vou, para começar, em cor, eu vou em preto, tá? Em line type, vou deixar o usar identidade, né? Entidade do line type. Cancelar. E aqui em line weight, que é o peso da linha, eu vou selecionar o peso da minha linha, que no caso é 0.15 milímetros. Beleza. Essa foi a primeira linha. Agora eu vou configurar todas as outras cores. Então, a cor 2 vai ser em preto. E aqui é 0.2. A cor 3, verde, é 0.25. Então, sempre lembrando de deixar aqui em preto. Line type é esse mesmo. Line weight, 0.25. A cor ciano é 0.3. A cor 5, que é o azul, é o 0.35. Deixa eu ver se eu alterei aqui. Não alterei, vou voltar e deixar no preto. Então, aqui, a 4 é 0.3, a 5 é 0.35, a 6 vai ser, que é a magenta, né? 0.4, então, preto, 0.4. E o branco, que aqui é preto, vou colocar aqui como preto e é, aqui, 0. Deixa eu ver aqui quanto que vai ser, 0.5. Então, 0.5. Então, configurei aqui o peso das minhas linhas, né, de acordo
com o que eu defini aqui na minha camada. Então, a linha vermelha vai ser a 0,15, a linha amarela vai ser a 0,20 e assim sucessivamente. Continuando, as minhas cotas aqui, ó, estão na cor 10, certo? Eu vou manter essa cor, então vai usar a cor da entidade. Eu vou mudar só o peso da minha linha para 0,15 ou quem sabe 0,18 para não ficar tão fino. E agora, considerando aqui que eu reutilizo, né, a cor azul, a cor verde, a cor amarela, e eu só tenho as minhas escalas de cinza, eu vou descer aqui, encontrar esses meus cinzas, estão todos aqui, ó. Vou selecionar todos eles, do 250 ao 255, e vou alterar aqui o peso da minha linha para 0,2. Tá? Porque considerando que elas serão linhas cinzas, eu vou usar a cor da entidade, eu quero que ela tenha uma espessura razoável. Vou salvar como. Vai abrir para mim esse caminho de pasta aqui, que é dentro do meu ZWCAD, então é dentro de usuários, dentro do roaming, na pasta da ZWSoft, na versão do ZWCAD que eu estou utilizando, na língua que eu estou utilizando, a pasta chama Print Style ou Plot Style. E eu vou salvar aqui como tutorial do YouTube e vou salvar esse arquivo. O que significa isso? Que eu vou conseguir usar esse arquivo em outros computadores, se eu quiser. Basta eu entrar nessa pasta, copiar e passar para o outro arquivo, para o outro computador. Vou clicar em salvar e vou dar um OK. E vou concluir. E aqui ó, já está aparecendo o tutorial youtube.ctb. Vou então clicar em Preview para ver como que vai ficar o peso das minhas linhas. Bom, como a gente já pode ver, dá para sentir a diferença aqui do nosso plot style. Então, aqui por fora eu estou usando o plano 1, então eu posso mudar para o plano 2 ou para o plano 3. O meu mobiliário também está em cinza, como vocês podem ver. A minha parede que está sendo cortada está claramente mais espessa do que todas as outras linhas. A gente até pode corrigir aqui que nessa porta aqui também não era para estar tão grosso assim. Então, a gente pode corrigir isso no nosso projeto. Então, eu já tenho aqui o peso de linha definido para usar aqui no meu desenho 1:50. Caso eu esteja trabalhando com uma escala menor, o que acontece? Os detalhes vão ficando cada vez menores. Então, é interessante que a gente pense na espessura da linha um pouco mais fina, para não ficar aquele conglomerado de linhas que fica uma bolota escura no meio do desenho. A gente define as nossas configurações de linhas mais finas, deixa apenas as informações realmente importantes, como cortes, numa linha mais espessa, para a gente conseguir ler o desenho com mais clareza. E a recíproca é verdadeira para quando o desenho estiver numa escala muito menor. Então, no 1:25, no 1:10, a gente consegue adicionar detalhes, a gente consegue adicionar profundidade ao nosso desenho, pensando também na configuração de linha. Então, a gente pode, por exemplo, colocar um espaçamento maior de intervalos aqui na nossa espessura de linha. Aqui eu coloquei de 5 em 5, certo? Eu comecei no 0,15 e foi subindo de 5 em 5 até, né, eu chegar aqui no magenta e no preto, que pulou um inteiro, porque realmente a gente considera aí a cor branca a mais espessa de todas. Então, para um corte de terreno, talvez a gente utiliza essa cor. A gente pode aumentar, então, esse intervalo de 5 em 5 para 1, de 1, então eu começo no 0,15, pulo direto para o 0,25, que pulo direto para o 0,35, pulo direto para o 0,45 e depois para o 5, e sucessivamente, assim, para a gente adicionar detalhes e profundidade ao nosso desenho, tá bom? Vamos ver como ficou o nosso desenho na escala 1:25. Então, eu tenho aquele todo detalhado, nem mostrei, né, pra vocês aqui. Ó, a gente pode consertar isso daqui, tá vendo? Que tá na camada azul, que é uma camada
bem grossa, então eu vou selecionar aqui todas essas soleiras, que são soleiras, né? Selecionei todas. Vou alterar a minha camada aqui, porque como elas estão em vistas, eu vou colocar no 0,15. E daí também vai partir muito de como vocês estão interpretando o desenho de vocês. Eu sempre gosto de pensar no 0,15 como coisas que estão em vista. E a partir daí, coisas que estão sendo cortadas, mas que não são tão espessas quanto uma parede. Então, parede para mim sempre vai ser ou 0,35, ou 0,40, ou 0,50. Coisas que estão sendo cortadas, mas que não são da mesma materialidade que uma alvenaria, aí eu peso 0,2, 0,25, 0,3. E tudo que está em vista, eu coloco como 0,15. Tirando mobiliários e planos. Então, mobiliários eu sempre coloco num cinza, que no caso aqui, a nossa camada de mobiliário está no 251. E o plano aqui, que é o limite do meu terreno, também está numa camada, no plano 3. Essa aqui está no plano 2, essa aqui está no plano 3. Ó, eu posso até selecionar essas duas e colocar no plano 3, porque elas estão, né? É só uma linha de marcação. Então, vamos lá de novo. Vou vir aqui mais uma vez no meu modelo. Vocês podem fazer o mesmo processo através do model, tá? Não do layout. Eu coloquei aqui no layout para a gente conseguir ver direitinho a escala que a gente está trabalhando. Vou vir aqui em plot, enter. Vou alterar aqui, né, para tutorial YouTube. Para aplicar esse plot style aqui sempre, você pode clicar em apply to layout. Agora, toda vez que eu digitar plot de novo, ele vai aparecer aqui em cima para mim. Vou clicar em preview e agora, como vocês podem ver, a soleira não tá mais marcando do jeito que tava marcando, né? Da outra vez que a gente fez aqui o preview, o teste de impressão, tá bom? Vamos ver então os detalhes aqui do banheiro. Então eu tenho aqui a planta baixa do banheiro e as 4 vistas, tá? Então eu tô vendo os 4 ladinhos desse banheiro. Aqui, o que eu coloquei no mais leve, né? Na 0,15. Coloquei a bancada, a pia, aqui o degrau do box, o meu vaso, o meu chuveiro estão na camada de mobiliário. O meu hatch está na camada de hatch também. É uma camada mais leve, é uma camada que eu uso um tom de cinza, para não ficar tão pesado no desenho. Aqui, a minha porta tá no amarelo, eu sempre coloco a minha porta no amarelo, né? Vou colocar aqui essa soleira no 0,15 também. A minha parede é a mais espessa, então ela tá na camada mais espessa. Aqui já nas vistas, vamos pensar no que tá cortando, são essas duas, né? Eu tenho aqui, essa daqui, esse tom de amarelo aqui que eu coloquei tá em projeção, então não tá cortando, mas é o recorte, né, do revestimento que eu tô usando aqui na minha pia. E aqui o meu móvel que tá cortado, tô usando o tom ciano. A minha porta tá com pontilhado, assim como os meus espelhos e o meu móvel aqui também. Meus textos estão numa camada não tão fina, e principalmente porque amarelo é muito difícil de ler no branco, eu coloco sempre no verde, que não é tão mais grosso do que o amarelo, então fica satisfatório. Aqui o meu forro também está sendo cortado, então ele também tá na camada 0,25. O meu box também está sendo cortado, minha janela também está sendo cortada, então ambas estão aí na camada 0,25. Essa projeção aqui da janela, eu até posso trocar, posso colocar ela no 0,15, certo? A minha janela aqui atrás está em vista, está lá atrás, então eu coloquei ela no plano 1. O hatch dela tá funcionando aqui já no cinzinha. E vamos ver então como que fica esse nosso desenho no estilo de plotagem, no plot style que a gente acabou de criar. Vou alterar aqui para tutorial YouTube, que é a camada que é o CTB que a gente acabou de criar. Vou clicar em preview. E aqui eu já vou ter o meu desenho. Como vocês podem ver, a gente também consegue sentir uma boa diferenciação aí quanto ao peso da linha, de cada linha, né, que a gente está trabalhando. Então, como a gente pode ver, 1 para 50, 1 para 25 não é tão gritante assim a mudança,
mas já adiciona uma profundidade ao nosso desenho. Então, definitivamente, o que é mais grosso é a parede. E as coisas que estão sendo cortadas aqui, ó, estão também numa espessura maior. E tudo que tá ali em vista é um pouquinho mais leve. Como vocês podem ver, lembra que a gente tinha definido, né, a linha pontilhada no estilo de linha, direto no layer? Ela aparece pontilhada aqui no meu estilo de plotagem, bonitinha, do jeito que tem que ser. O meu hatch tá levinho, dá pra entender que é vidro. A minha janela ali atrás no plano 1, certo? Então, pessoal, esse é um estilo de plotagem, um plot style, que você pode começar a usar aí no seu dia a dia de projetos, tá bom? Você pode criar quantos você quiser e todos os tipos que você quiser. Se você quiser criar um mais chapado, que não tem profundidade, colocar tudo na escala de cinza. Se você quer usar um colorido, se você quer adicionar cor aí ao seu projeto, porque é um projeto que precisa ter uma atenção maior em algum ponto ou outro, você pode estar criando aí infinitos tipos de plot style para te auxiliar no seu dia a dia de projetos com o ZW-CAD, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!